tem um Deus. Esse Deus que ouviu a minha prece, e Ele ouve, ó, eu tenho visto atentamente o seu clamor, a aflição que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor. Deus, Ele tem ouvido, irmão. Ele ouve, Ele vê, Ele sabe todas as coisas, irmãos, sabe? E Ele levou, e Ele chamou a Moisés. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. E Deus disse para ele, irmão. Então Moisés disse a Deus, e geralmente a gente, quando Deus chama, a gente fica com medo, irmãos. Como os profetas aqui tiveram medo, assim somos nós quando a gente leva a palavra de Deus. Porque, irmãos, se levanta, tem um levante muito grande, hoje, principalmente hoje, para as pessoas que levam a palavra de Deus. Sabe, a gente transmite aqui essa palavra aqui, ela é tão poderosa que as pessoas ficam com medo, eu acho, porque e se você botar em prática, ela transforma a vida de muitas pessoas. Se você vê testemunhos, né, irmão? É porque a gente ultimamente é bombardeado de história de coisa ruim, né? Entretenimento para distanciar nós de Deus. Mas quando você vê o quanto essa palavra ajuda as pessoas que não tem mais aonde se socorrer, sabe? Não tem quem ajude mais, elas estão ali só elas e Deus. Você vê as transformações de vida que há na palavra de Deus, irmão. Sabe? Só Cristo mesmo. Isso acontece. Não é a pessoa forçar a outra, não. É ela realmente ter um encontro com Deus, deixar Deus trabalhar em sua vida. Na verdade, começar a viver aquilo que está escrito. Sabe? Praticar a palavra de Deus, não só na teoria, né? Mas na prática, viver aquilo que Cristo falou. Que é Deus em primeiro lugar sempre. É, né? Vamos compartilhar, irmãos. E disse Moisés. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, Senhor? Que o Senhor está mandando? Mas por que o Senhor está mandando eu, Senhor? Eu ir livrá-lo, esse povo? Quem sou eu? Só que Deus conhece, irmão. Sabe? Muitas vezes a gente se acha na mesma situação que Moisés. E ali, imagina, Moisés ia livrar milhões de pessoas, não é uma só não, 2, 10 pessoas, né, que a gente costuma levar, quando a gente tem as oportunidades de levar a palavra de Deus, né, aí dá 10 pessoas, aí já fica com o coração na mão, é, né, o coração foi pra cá e sair pela boca, né, imagina milhões, você ali, ó, falando para aquele povo lá, e não tinha microfone, não tinha palanque, era no meio do povo ali, mano, é, né. Um povo já sofrido, um povo já castigado ali, escravo, sofredor. Imagina a mente daquele povo. Aí você chegar, uma pessoa que você era um príncipe lá do Egito. Que Deus, né? Imagina, ele era um príncipe. Aí muitos já conheciam ele. Né? Ou lembravam dele, porque tem muito tempo que ele fugiu, né? Então muitas pessoas lembravam dele. Então Deus disse. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tiro do Egito os filhos de Israel? E Deus disse. Olha como é que é bonito quando Deus manda, irmãos. Ele não deixa a gente só. Fala, vai e se vira lá. Né? Muitas vezes a gente pensa assim, né, irmãos? Porque a gente fica com medo quando Deus fala. E agora, Deus mandou, como é que eu vou fazer? Né? Só que Deus, ele não deixa você sozinho, irmãos. Ele manda você porque ele vai estar contigo ali. Sabe, por que você tem medo? Por que você duvida se é ele que vai falar através de você? E ele fala aqui, ó. E Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. E Deus ia tirar aquele povo daquele Egito, daquele sofrimento, irmão. Sabe? Deus ia enviar ele para levar a palavra para aquele povo.
Além de levar a palavra para aquele povo, Deus ia usar ele como instrumento para poder livrar aquele mal onde eles se encontravam, aquela multidão, aquele milhão, se não milhares de pessoas, né, irmãos? Eu não sei exatamente o número de pessoas, então, né, supostamente deve ser milhares de milhões, né, de pessoas ali presas, né, naquele cativeiro, naquela vida lá escrava, sem perspectiva de vida, né, não tinha vida, né, na realidade. Então disse Moisés a Deus: Eis quando vieram os filhos de Israel, ele disser: O Deus que de vossos pais, me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? O que eu lhes direi? Arrumando desculpa também, né, mano? Moisés foi criado uma desculpa aqui, né? É uma desculpinha atrás da outra. Mas, Senhor, o que eu vou dizer, né? Se eles me perguntarem quem que é você, como é que eu vou saber o nome? O que eu vou dizer para aquele povo? O Deus do vosso pai mandou eu, né? Deus disse, ó. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais assim: Dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Eu sou. Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Eu sou o que sou, para saber que realmente é Deus que mandou ele levar a palavra que vai trazer a liberdade para aquele povo, que vai trazer a salvação, né? A libertação daquele cativeiro onde as pessoas se encontravam. Eu sou. A palavra forte, né? Eu sou aquele que vai fazer a diferença na sua vida, que é Deus, né, irmãos? O nome de Deus que Deus usou para Moisés, que eu sou. É Deus que vai fazer a diferença na sua vida. Só que aquele povo, eles tinham que ter certeza que era Deus que estava falando através de Moisés. E Moisés continuou a desculpa de não levar a palavra de Deus, de não querer ir. Aí que tá, né, irmãos? A gente teima tanto com Deus quando Deus fala, sabe? A gente fica só na dúvida. Porque hoje em dia a gente aprendeu a ser crítico, só criticar, né, irmão? Mesmo vendo a coisa certa acontecendo, a gente critica. Né? Critica, para não crer. Porque quando a gente crê em alguma coisa, a gente vai e faz, irmãos. E a coisa acontece. Né? Quando a gente crê que Deus vai fazer, a gente corre atrás das coisas e Deus vai abençoando. E as coisas acontecem. Transformações acontecem. Principalmente em nós. Quando a gente deixa o meu, assim, o nosso egoísmo, nosso achismo, e deixa Deus trabalhar, sabe? A gente vai modificando, a gente vai ter outra visão. A gente vai tendo visões assim, grandes, que Deus, ele tem tanto para nos mostrar, irmão, nessa vida, e a gente fica preso num mundinho nosso, tão pequenininho, sendo que o mundo é tão gigante, as maravilhas que Deus fez são tão lindas. Tantas coisas lindas para a gente contemplar nessa nossa vida, e a gente se prende num mundinho tão pequenininho, esquece a imensidão que Deus tem aberta para nós, porque os pensamentos de Deus vão muito além do nosso, as coisas que Ele tem preparada para nós, irmãos. Quando a gente obedece, né? Também ele vai falar para a pessoa: você é de Deus agora e tem rancor no coração, tem amargura, continua mesmo. Os pecados continuam habitando em gente. Então a gente não está em Deus, não. A gente acredita em Deus, mas a gente não se tornou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que se faz tudo novo. E o novo de Deus é isso na tua vida, irmão. Você crê na palavra de Deus. Quando você crê na palavra de Deus, irmão, é que a gente fica procurando a felicidade que Deus já deu. Na realidade, essa felicidade são coisas, momentos, ou coisas boas que Deus abençoa nos dias. Igual quando ele fala, né? Procurai o reino do céu.
né? E as outras coisas serão acrescentadas. A gente procura primeiramente as coisas da terra e quer que Deus acrescenta mais o quê? Se a gente não procurou Ele primeiramente, a gente colocou Ele em segundo plano, porque Ele fala procurar primeiro o reino dos céus. Aí a gente vive angustiado porque a gente tem pessoas que passam a vida inteira, mano, correndo atrás do bem material. Aí chega uma certa etapa da vida, que geralmente é bem avançada, ela para e vê. Conseguiu tudo aquilo que ela quis, com sofrimento, né? Mas tem. Só que ela chega uma etapa que ela vê que aquilo é um vazio. Tudo que ela construiu, conseguiu, não serve para nada. Geralmente as pessoas